do dia 28/8, tecnologia de alimentos, retomando a aula. Deixa eu abrir a câmera também. Então, Nicolas Appert, ele começou a levantar teorias de por que aquele vinho ele estava conservando por mais tempo, depois deste processo de aquecimento que foi batizado, né, que foi denominado de apertização. Slide. Oi? Não estamos vendo seu slide, tá certo? Vou voltar o slide. Vou voltar aqui. Estava só fechando o áudio, pessoal. Então, até que começou a levantamentos, pesquisas e levantar a hipótese de existirem micro seres vivos, né? Seres vivos que não eram visíveis a olho nu e que aí essas temperaturas que os alimentos eram submetidos acabava eliminando, matando esses micro-organismos, causando aí, ajudando a esse produto ter uma vida útil mais longa, né? Uma vida de prateleira mais extensa, tá? Então, os processos tecnológicos eles envolvem fases de elaboração. Então, nós temos processos que são a partir de operações básicas físicas, químicas, biológicas. Então, esses processos, essas operações, as físicas, elas são divididas em ação mecânica, que a moagem é triturar, pegar uma semente, triturar, não há uma alteração física do produto, é só uma alteração mesmo uma alteração química, é só uma alteração física mesmo. Então, a parte de tamanho das moléculas ou de misturar uma partícula com outro tipo de partícula, ou seja, sólido com sólido, sólido com líquido, líquido com líquido. Então, isso são operações físicas utilizadas em tecnologia. Ainda da parte de operações físicas, nós temos a desidratação, emulsificação, cristalização. Nós vamos estudar cada um desses processos, tá? A cristalização, que é um processo também, é uma forma de desidratação, né, osmótica. A desidratação de carne com uso de sal, com uso Oh, gente, desculpa, fugiu aqui. De curadores, né? De substâncias curadoras, que nós vamos estudar também. A emulsificação, que é um processo físico também, né? Que é a mistura de óleo em água ou água em óleo com um estabilizante aí para estabilizar essa emulsão. Então, também é um processo físico, não tem alteração química. Transmissão de calor, que nós vamos estudar esses processos de conservação com o uso de calor, que começou lá com Nicolas Appert em 1800. Então, aplicação de calor para aumentar a vida útil dos produtos e a parte de refrigeração. Então, a aplicação do frio para conservar os produtos por mais tempo. Refrigeração e congelamento. Tudo isso nós vamos estudar o que ocorre na matéria, o que está acontecendo de comportamento, por que o alimento ele vai conservar por mais tempo utilizando essas técnicas, tá? Então, nós vamos entender por que o calor aumenta a vida útil do produto, por que a refrigeração conserva o produto apenas por 3 dias, sendo que o congelamento ele consegue conservar o alimento por uma média de 30 dias. Então, nós vamos entender o princípio também desses métodos, tá? E a evaporação, por exemplo, do soro, que a gente discutiu agora mesmo, para poder usar as proteínas do soro. Processos químicos, então, com adição de aditivos, a extração de produtos a partir de solventes e as substâncias coadjuvantes para poder permitir a elaboração dos produtos. Pessoal, vai liberando os coleguinhas no lobby para mim, por favor. Os aditivos, nós vamos estudar os principais aditivos, vamos discutir sobre eles. Solventes, nós vamos falar sobre eles quando for estudar
óleos, a extração de gorduras, de óleos, e também sobre a parte de panificação, nós vamos falar um pouquinho sobre o fermento biológico. Aqui, a parte também da aplicação biológica dos micro-organismos e ação enzimática. Então, nós vamos falar das principais enzimas utilizadas na indústria de alimentos, as principais aplicações. Então, as enzimas utilizadas para a produção de bebidas, para a produção de laticínios, né, de leite derivados, para a produção de produtos de panificação. Vamos estudar todas essas enzimas e a aplicação delas em cada tipo de alimentos, tá? Preservação e conservação. Esse é um dos principais objetivos da aplicação da tecnologia de alimentos, aumentar a vida útil do produto. Então, o tempo de prateleira. E para aumentar o tempo de prateleira, qual que é a base? Você fala assim, eu quero que o produto conserve por mais tempo. Com o que eu tenho que me preocupar em controlar no alimento para que ele de fato conserve por mais tempo? O que eu tenho que inibir? O que eu tenho que eliminar do alimento para que ele tenha uma maior vida útil? Os micro-organismos. Micro-organismos e Umidade. umidade. Mas umidade está relacionada com condições de crescimento de micro-organismo, concordam? Sim. Então, na verdade, o objetivo maior, controle do crescimento de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Os micro-organismos, eles vão precisar das condições de atividade de água, de nutrientes, de atmosfera, né, o oxigênio na maioria das vezes, de pH ideal. Então, os micro-organismos vão precisar dessas condições para poder desenvolver. E aí, a tecnologia de alimentos, ele vai trabalhar com todas essas possibilidades para controlar ou para eliminar os micro-organismos existentes nesses alimentos. Então, quando a gente fala umidade, vou eliminar, vou reduzir a umidade do alimento. Então, vou reduzir a atividade de água. O objetivo é impedir o crescimento de micro-organismos. Vou modificar o pH desse alimento, vou tornar ele mais ácido, porque eu sei que bactérias, de uma maneira geral, deteriorantes ou patogênicas, elas desenvolvem principalmente em pH próximo à neutralidade. Então, vou acidificar o meio. Tudo isso em torno de controlar as condições ideais do crescimento do micro-organismo. Então, quando eu falo em preservação e conservação, estou falando do controle ou eliminação de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Estou falando também de enzimas presentes naturalmente nos alimentos que também participam do processo de deterioração. Por exemplo, leite e derivados. Eles possuem a lipoxigenase. Então, uma enzima que vai oxidar a gordura do leite, fazendo com que o leite rancifique. Então, que o processo de deterioração do leite seja um pouco do leite cru, né? Que a gente fala do leite in natura, ele seja tem um processo de deterioração mais rápido do que aquele do leite que passa por um processamento para desnaturar a enzima deteriorante do leite, tá? A mesma coisa para frutas, pectinase, a enzima que vai agir degradando pectina, amolecendo e acelerando o processo de putrefação dos vegetais, tá? Então, o objetivo, dentro de tecnologia de alimentos, quando se fala de conservação de alimentos, é controlar os micro-organismos patogênicos e deteriorantes e essas enzimas deteriorantes, tá? Então, inativar, desnaturar as enzimas deteriorantes. Ok? Cris, Oi. como que chama a enzima do leite? Lipoxigenase. Ah, tá.
Bom, então, o objetivo, né, da tecnologia é promover o máximo possível de tempo em condições de consumo aquele alimento. Então, aumentar, né? E aí, para manter esse produto livre de deterioração, as alterações provocadas normalmente são alteração da temperatura de armazenamento do alimento, temperatura alta ou baixa, nós vamos ver, né? Alteração da umidade ou mesmo da questão do ar atmosférico. Então, a umidade, como o Esme comentou agora, é atividade de água. Então, se aumenta a umidade, aumenta a água livre, a água disponível no alimento para poder interagir com o micro-organismo ou com as enzimas também. As reações químicas precisam de uma atividade de água mínima para poder acontecer. Quem já estudou bromatologia já viu isso na bromatologia, que tem atividade de água ideal para as reações químicas, né, enzimáticas acontecerem e também para o crescimento de micro-organismos. E absorção de também odores estranhos. Então, as matérias-primas, de acordo com a sua procedência e particularidades próprias, isso é muito importante. Existem diferentes tipos de processamento. Então, nós vamos ver que tem o método mais indicado, o método ideal para cada grupo também de alimentos para conservar o máximo possível das suas características organolépticas, ou seja, suas características sensoriais, né? Eu quero aumentar a vida de prateleira do produto, mas eu quero que ele tenha aquele sabor característico, a textura agradável, ou quem sabe, às vezes até melhora, né? Até melhorias desses aspectos sensoriais. Eu falo isso, por exemplo, de um produto fermentado. Então, de operações biológicas, que seriam a fermentação. A fermentação, além de aumentar a vida útil do produto, porque reduz o pH, né? Deixa o pH mais ácido, tem um crescimento ali de micro-organismos específicos, então impede por competição o crescimento de outros tipos de organismo. Então, além de aumentar a vida útil, ele também dá características palatáveis específicas, características desejáveis. Imagine como seria a nossa vida sem os produtos fermentados, sem um processo de fermentação, né? Então, a gente não teria as bebidas alcoólicas, por exemplo, que é um processo inicial, seja seja destilado ou seja fermentado. Os destilados passam por um processo inicial de fermentação, né? Então, não teríamos o vinagre, que é um produto, né, da culinária muito utilizado, não teríamos toda essa gama de produtos derivados de leite, que são fermentados, os pães, né? Então, seria uma alimentação menos rica, né? Menos diversificada. Então, vamos falar. Oi. Rapidinho, bota uma slide anterior, Ana. Isso aqui? Isso, peraí. Vocês estão copiando os slides? Copiando o arquivo. Pondo considerações? Porque eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Para quem chegou um pouquinho depois do início da aula, eu comentei que eu ainda não postei o material lá, que eu só estou esperando estabilizar o AVA, porque às vezes a gente, quando ele está nesse período de instabilidade, a gente posta e às vezes some e a gente tem que postar novamente o material. Então, só estou esperando esse período para poder postar lá para vocês, tá? Então, a classificação da matéria-prima. Matéria-prima é aquilo bruto, é aquilo que eu retirei lá do campo, aqueles alimentos que eu colhi, aquela carne, né, do gado, do animal que foi abatido. Isso é a matéria-prima, aquilo que eu reconheço ali, né? Então, isso aqui é uma maçã, isso aqui é um mamão, isso aqui é uma peça da carne da vaca, essa aqui é uma peça da carne do frango, tá? Então, isso é matéria-prima, aquilo que é bruto. Essas matérias-primas, elas são classificadas de origem animal, vegetal e mineral. Então, de origem animal são as carnes, o leite, os pescados. De origem mineral, a água,
né, e o sal, e de origem vegetal, cereais, hortaliças, frutas. Tá, desculpa, que eu vi o leite aqui rapidamente, já ia falar esse trem no lugar errado. Então, leite aqui, entre aspas, né, porque vocês já fizeram técnica dietética e viram qual que é o conceito. Oi? Alguém quer falar? Então, vocês já fizeram técnica dietética e viram qual que é o conceito de leite, né? Leite é tudo aquilo que é extraído de glândulas mamárias. Então, isso só é possível, é aquele líquido que sai das glândulas de mamíferos. Eu não tenho leite de origem vegetal, né? Então, aqui o nome mais específico seria extrato, né? Extrato de coco, extrato de soja, tá? Mas é conhecido aí comumente por leite. Mas não esqueçam disso, dessa classificação. Vegetais oleaginosos, enfim. Então, essas são as classificações, os agrupamentos e os tratamentos para conservação, para aumento da vida útil dos produtos, é muito utilizado aqui, direcionado dentro de cada grupo de alimento, tá? Então, vamos falar agora do processo de industrialização. Então, dos produtos industrializados ou também chamados de produtos alimentícios. Nós falamos no início dessa aula que existem gradações do nível de industrialização. Então, vocês chegaram a falar isso comigo, que os alimentos industrializados, eles não são um vilão, depende da industrialização. A Fátima citou a salsicha falando que não é um alimento saudável, que não deve ser consumido com frequência. E aí, agora nós vamos entender, então, como que isso é classificado. Esses níveis de industrialização. Isso é importante, como nutricionista, eu saber, para eu ter ideia do nível de alteração deste produto, do nível do uso de aditivos. Então, nós vamos ver daquele produto que passa o mínimo possível por modificações na indústria de alimentos, são modificações físicas, tá? Então, que aí é um produto que, teoricamente, ele é mais indicado para o consumo, porque passou por algumas alterações físicas que vão ajudar a conservar por mais tempo, mas não tem a alteração da sua composição, né, da parte química, não tem o uso de aditivos, normalmente, tá? Então, os produtos com alteração física, nós vamos ter os produtos com alterações físicas e químicas. Aí vai ter um nível de alteração física e química, e vão ter também os produtos que sofrem as alterações biológicas, né? Que aí passam por processos de fermentação. Então, olha só. Ô, Cris. Oi. Tá chiando, mas é porque eu tô tomando banho e assistindo aula ao mesmo tempo. Eu faço isso daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Mas quando a gente fala desses produtos de prateleira do supermercado e tal, da forma de armazenar ele, até no processo de criação, acho que envolve um nutricionista ali no fundo, não? Desculpa, João, eu não consegui entender muito bem. Então, peraí, esses produtos de prateleira... Esses produtos de prateleira, né? Igual você vê numa imagem dessa que você põe no slide. Até para o processo de criação de um produto desse, para ele estar lá, assim, eu vou dar um exemplo grotesco, tipo uma lasanha. Para conservar tudo mais, ele passa por um nutricionista também, não? Depende, João. Eu posso ter ou não um nutricionista envolvido nas etapas de desenvolvimento de produtos, que aí você está falando da etapa de desenvolvimento, né? Pode ter ou não. Aí depende, porque o nutricionista vai muito para o lado de controle sanitário, enfim, de parte também de rotulagem. Essa parte de engenharia, de tecnologia, é muito do engenheiro de alimentos, tá? Mas não é algo que é restrito para esse profissional. Veterinário, bioquímico,
nutricionista, engenheiro de alimentos, todos esses podem ir para a indústria de alimentos e para a parte de desenvolvimento de novos produtos, tá? Depende do que você vai se especializar. Então, o que eu quero dizer é que não é obrigatório o desenvolvimento de uma lasanha. Não é obrigatório que seja um nutricionista à frente do desenvolvimento desse novo produto. Aí, algumas empresas, às vezes, eles vão priorizar, eles vão querer ter um nutricionista muito como consultor, né? Para poder saber também o que pode ou não colocar no rótulo, se enriquece ou não, se é algo que vai trazer algum benefício da parte do organismo. Então, assim, vamos supor uma grande indústria de laticínios, de iogurte, a Danone, que desenvolve muitos produtos direcionados aí para a parte com apelo, com marketing de saúde, né? Talvez aí seja do interesse dessa indústria, especificamente dessa empresa, de ter um nutricionista à frente na venda dos seus produtos, para poder saber explicar a composição e a industrialização desses produtos para os representantes comerciais, também na parte de elaboração, como um consultor para poder falar assim, isso aqui vale a pena ou não, então, às vezes nem vai ser um funcionário da empresa, vai ser um consultor mesmo, vai ser uma parte terceirizada, onde a empresa vai ter você para dar as orientações técnicas do desenvolvimento desses produtos, entende? Então, são diversas maneiras que vão ter a possibilidade do nutricionista trabalhar o desenvolvimento dessa parte de tecnologia. Mas é uma coisa muito legal, bem interessante para se trabalhar. E aí vai da área que você tem mais afinidade. Então, você pode ser um consultor do desenvolvimento de produtos voltados para nutrição integral, você pode ser um consultor de desenvolvimento de produtos voltados para a indústria de nutrição esportiva, tá? Então, aí também vai da área que você tem maior afinidade, né? Essas empresas vão buscar o seu aconselhamento, a sua consultoria. Bom, como nós falamos no início, tudo certinho, João? Ficou esclarecido? Sim, beleza. Então, como nós falamos no início dessa aula, nós, seres vivos, dependemos de alimento para sobreviver. E quanto mais diversificada, melhor, porque nós dependemos de uma quantidade muito grande de nutrientes essenciais. Então, existem os aminoácidos essenciais, os ácidos graxos essenciais, as vitaminas, os minerais, e nós temos que consumir isso todos os dias, todos esses nutrientes essenciais. Então, precisamos desses alimentos e, além, né, da questão da nutrição do nosso corpo, comer é um dos maiores prazeres da vida, né, gente? Comer tudo de bom. Então, eu quero comer e, além de nutrir o meu corpo, eu quero nutrir a minha mente também. Eu quero bem-estar. Então, eu quero consumir alimentos que vão me dar a plenitude, que eu vou ficar satisfeita, que eu vou comer e ter uma sensação prazerosa, certo? Então, a indústria de alimentos, ela trabalha em cima disso. Ela trabalha com marketing do apelo do que é saudável, porque as pessoas hoje buscam os alimentos que sejam, ou tentam ao menos, né? Aqueles alimentos que sejam mais saudáveis, que tenham o apelo de ser mais saudável, mas também eu quero que isso esteja associado com sabor, né? Então, alimentos são ingeridos na forma de alimentos naturais ou produtos industrializados. Os alimentos naturais, aquele matéria bruta que não passou, né, por nenhuma modificação, ou aqueles que vão sofrer modificações, alterações que vão dar mínima até uma alteração mais significativa. Aqui nós temos, né, a aplicação dessa parte tecnológica que vem. Os alimentos industrializados, eles vão nos dar maior praticidade, muitas vezes são alimentos prontos para o consumo, eu não preciso, só preciso colocar no forno para esquentar, por exemplo. Maior vida útil do produto, variedade. Quando eu falo em variedade, imagine aqui
apenas a indústria de iogurte, que eu acabei de dar o exemplo, toda semana que você for lá no supermercado fazer compra, se você parar para observar lá a parte de refrigeração, vai ter uma marca diferente, vai ter um iogurte diferente, uma coisa diferenciada em algum iogurte. Então, assim, a indústria não para. Isso é uma pequena parcela do mercado, que é a indústria de laticínios. Imagina isso, né, em todos os níveis aí, falando de cereais, falando de sucos e por aí vai, né? Sabor diferenciado, então o que eles estão buscando? Sempre desenvolver, no caso do iogurte, aquele iogurte específico, com aquela característica, aquele apelo de saudabilidade, e além disso, associação de um sabor, de textura, né? Tudo isso. E temos também as questões dos aditivos alimentares e muitas das vezes a perda de nutrientes com o processamento tecnológico. Então, nós vamos ver que alguns processamentos, eles vão implicar em maiores perdas em relação a outros, tá? Isso o nutricionista também precisa saber, né? O que aquele processamento em específico ele está modificando no alimento, quais são as perdas que serão decorrentes desse processamento, porque assim eu consigo também me precaver e falar assim do equilíbrio nutricional na alimentação daquele indivíduo, o que ele pode comer, o que ele pode consumir para sobrepor a perda de um outro produto, né, que teve essas perdas durante o processamento tecnológico. Ah, perdeu vitamina C. E agora, como é que eu faço para poder equilibrar isso? Eu vou poder comer só alimento processado? Não, então para poder repor isso aí, eu tenho que consumir produtos in naturas, né? Produtos frescos, para eu poder conseguir ter um aporte adequado da vitamina C, do ácido ascórbico, certo? Então, precisamos sim entender todos esses processos e o que está acontecendo com o alimento. Então, produto alimentício, ou também chamado de produto industrializado. Temos aqui inicialmente a matéria-prima, que pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. E essa matéria-prima vai passar por alguma modificação, seja essa modificação física, química ou biológica, tá? Então, uso de aditivos, alteração de temperatura, o uso de uma embalagem, né? Então, o produto industrializado ou o alimento ou o produto alimentício, ele vai ser derivado disso aqui, de alguma dessas modificações. Então, eu vou ter o produto alimentício sem a modificação, o produto alimentício com pequena ou ligeira modificação, o produto alimentício com grande modificação e aquele que vai ser transformado. Sobre o produto alimentício sem modificações, são aqueles que vão passar por tratamento, mas que não causam nenhuma alteração física, nem alteração física, nem alteração química ou biológica no produto. Ou seja, é uma hortaliça que vai ser utilizada ali apenas uma embalagem, o brócolis chinês, por exemplo, a gente compra muito ele naquelas embalagens, né? De polietileno, né? Com revestimento leite filme. Então, aquilo ali é um processamento, só que não vai interferir em nada. A água mineral, basicamente, ela passa pelo processo de engarrafamento. Os ovos, eles vão passar por um processo de limpeza, né? De lavagem, imersão em uma substância oleaginosa, óleo, né, gordurosa, para poder repor a cobertura do ovo, e aí coloca em caixas. As frutas, as verduras, a gente quando vai no hortifruti, encontra ali tudo muito bonito, né, tudo muito limpinho, eles não saem assim lá da produção, né? Eles vêm cheios de terras, com talos, com folhas indesejáveis. Então, isso aqui elas passam também por um processo de limpeza para poder ficar exposto lá no hortifruti. Os produtos alimentícios com pequena ou ligeira modificação são aqueles que não vão ter nenhum tipo de alteração química. Essa ligeira modificação ela vai ser uma modificação
física. Como nós vimos no início dessa aula, aqueles processos utilizados são aquelas alterações físicas que nós discutimos. Então, por exemplo, desidratação, alteração física, né? Pego o leite, vou condensar, vou evaporar, vou fazer um leite evaporado, vou fazer da polpa de suco, vou fazer uma evaporação também, pureza. Então, tudo isso que eu vou apenas retirar a umidade, tá? Não vou fazer nenhum outro tipo de tratamento químico. Aqui ainda os ligeiramente modificados, ou com pequena modificação, os produtos refrigerados e os produtos congelados. Eu vou pegar o frango, vou preparar, vou limpar, vou ensacar, vou embalar isso e vou congelar. A mesma coisa também para os refrigerados. Então, isso não promove nenhuma alteração química do produto. Produto alimentício com grande modificação. Aí, eu vou ter a parte de alteração física associada a alterações químicas também. Aqui, nós temos o exemplo de leite pasteurizado. O leite pasteurizado, ele vai passar por um processo de alteração física, que é a elevação da temperatura, para poder inativar as enzimas deteriorantes, o exemplo é a lipoxigenase, e também para inativar ou eliminar possíveis bactérias deteriorativas ou patogênicas, deteriorantes ou patogênicas. Por exemplo, Coxiella burneyi, que é característica do leite, tá? Então, é um processo, nesse caso, físico, certo? Mas também pode ter uma alteração química, que é a alteração da acidez do produto. Então, altera a acidez para aumentar a vida útil. Então, pasteurização de sucos. Os sucos de caixinha, que passam para o tratamento de pasteurização UHT, eles também têm a alteração do pH. Eles são acidificados para reduzir as chances de contaminação por bactérias. Tanto que o suco de caixinha, quando aparece algum tipo de contaminação nele, é contaminação por fungo e não por bactéria, porque o pH está ácido. E o pH ácido é de preferência de fungos, de leveduras. Não sei se vocês já viram uma época que divulgaram aí do suco da Del Valle, que abriu, que saiu um monte de pedaços de fungo, né? Daquelas colônias de fungos quando foi colocar no copo. E aí, quando abriu a caixinha, tinha uma nata enorme, né? De fungo lá dentro. E aí eles queriam processar a empresa, a pessoa que comprou esse suco quis processar, só que eles não conseguiram nada, por quê? Porque isso não implica em uma falha do processamento. Isso pode ter acontecido lá no supermercado, ou o próprio consumidor, ao levar essa caixinha para casa e armazenar na casa dele, ele provocou essa contaminação. Como que ele fez isso? Alguma ruptura mínima que seja na embalagem. Então, não tinha... A ruptura foi tão pequena que o suco não extravasou, que o suco não derramou, mas permitiu a entrada de oxigênio. Permitindo a entrada de oxigênio, né, ali tinha umidade, o pH muito ácido, cresce micro-organismo. Mas qual micro-organismo vai crescer? Fungo. Bactéria não vai crescer porque o suco está muito ácido, tá? Vocês já tiveram a disciplina de microbiologia de alimentos, não já? Sim, Cris. Segundo, não. Só o segundo que não, né? Na disciplina de microbiologia de alimentos, vocês devem ter estudado muito sobre isso. Quais as condições ideais para crescimento de fungos, bactérias, né? E aí a relação com cada tipo de alimento. Não se preocupem os meninos do segundo período, que vocês ainda vão fazer, e não vai interferir no entendimento dessa matéria, tá? As informações que forem necessárias para o entendimento de tecnologia, eu vou falando para vocês. Mas é isso que eu quero deixar. Essa alteração, então, desses alimentos é uma alteração física,
causa da alteração da temperatura e também uma alteração química. Então, é um produto que tem grande modificação. Incrível. Oi. Eu trabalhei no supermercado, né, durante um tempo. E eu trabalhei no setor de padaria, né? Então, quando chegava, tinha um funcionário que, sei lá, porque ele desentendeu lá com o gerente, então, na hora de repor, né, a mercadoria, ele levava um alfinete e, às vezes, uns pães, coisa assim, então ele dava um furinho no saco, né, o ar saía, né, e tudo. Aí teve um dia lá que um cliente reclamou que falou, tá mofado esse pão e tal, e ele estava dentro da data de validade e tal. E aí foram olhar, né, teve que tirar todos aqueles pães, porque eles estavam todos murchos, né, assim, não tinha ar. Amassou, né, não tinha ar, tirou. Depois de um tempo é que descobriu que esse funcionário, ele era um furinho que ele fazia com um alfinetezinho, né? Então, deu uma confusão danada essa coisa lá. Foram muitos pães que foram devolvidos, né? Devolvidos por causa desse furinho que ele fez lá. Um prejuízo grande para a empresa, né, Fátima? Infelizmente. Não é à toa, gente, nós vamos entender um pouquinho mais por que fala lá, quando a gente compra um alimento, ele tem uma data específica antes da abertura da embalagem. Depois que abre a embalagem, tem outra data de validade. Vocês já perceberam isso, não já? E por que isso acontece? Que foi o que a Fátima colocou. Furava e ele perdia, estragava mais rápido e estava dentro do período. Estava dentro do período no caso de embalagem não violada. No caso da embalagem, ainda continua lacrada. Mas o lacre dessa embalagem foi violado. Se furou, está em contato com o ambiente. Certo? O meio já deixou de ser estéril, né? Está em troca com o meio ambiente que a gente parte do pressuposto que está altamente contaminado. O meio que a gente vive, o ambiente que a gente está, tem diversos micro-organismos suspensos no ar, né? Inclusive aí atualmente até coronavírus, né? Felizmente, mas tem tudo quanto é tipo de micro-organismos, né? Então, além dessas contaminações microbiológicas, tem a parte de contaminação física também, né? De contaminação química. Mas, enfim, então a gente vai entender por que tu abre a embalagem e a data de validade mudou. Oi? Aqui, no caso que você citou dos sucos, é a mesma coisa que, mesmo processo que acontece com os extratos, massa de tomate, que às vezes as pessoas abrem, tá estragada e tal, é nesse sentido, tipo assim, um pequeno furo pode causar essa contaminação por fungos. Pode, é isso mesmo. Quem falou, por favor? Eu, Vilma. Oi, Vilma, não reconheci a voz. Oi, Vilma. Isso é a mesma coisa para as embalagens desses produtos que são enlatados. Mas aí um fator maior por causa da embalagem que pode ter contaminação química também da própria embalagem, porque a gente vai ver que tem flambs, são diversos tipos de camadas que formam aquela estrutura da embalagem da lata e tem a textura de proteção, a parte que pode ficar em contato com o alimento. Então, quando você amassa, quando tem um rompimento, o alimento pode entrar em contato com algumas estruturas dessa embalagem que não tem indicação também de entrar em contato, que pode haver uma contaminação química. Então, além da parte de ferrugem que pode desenvolver, porque aí você quebra o esmalte da lata. E aí, quando perde o esmalte, a parte do metal fica exposto e começa a oxidar, né? Começa a enferrujar. Então, quando se trata de lata, né, de enlatados, tem tanto o risco da contaminação biológica quanto da contaminação química também. A contaminação biológica é porque se caiu a lata, por mais que não esteja extravasando, por mais que não esteja vazando, pode ter havido ali um pequeno rompimento que é mínimo, um furinho mínimo, mas isso já está colocando o produto em contato com o ambiente. E aí pode levar ao desenvolvimento de
de fungos, né? Seria isso sim também, tá, Vilma? Tá joia, obrigada. Por nada. Aqui no caso de produtos alimentícios com grande modificação ainda, né? Para a gente poder fechar essa parte de produtos com grande modificação. Os produtos que são esterilizados, eu comentei com vocês o UHT, ou apertizado, o nome que vem lá do Nicolas Appert, que desenvolveu essa metodologia em 1800. Então, são produtos que vão ficar dentro da embalagem e vão vão ser submetidos a elevadas temperaturas. Então, por exemplo, conservas de vegetais. A gente voltando lá para as aulas práticas, nós vamos fazer uma conservinha acidificada, tá? Então, a gente coloca lá dentro e depois leva para pasteurização com produtos já dentro da embalagem. Os produtos enlatados, eles podem sofrer. Então, todos os produtos que têm embalagens que são resistentes, eles podem sofrer a pasteurização já estando dentro da embalagem. E esse processo de esterilização comercial é chamado de apertização. Agora, aqueles produtos que vão ser esterilizados do meio externo para depois serem embalados, aí é um processo que a gente chama de UHT. Então, normalmente são produtos que têm que ser líquido, que passa por dentro de um equipamento, vão em um sistema totalmente fechado, são esterilizados a temperaturas de 130 graus Celsius aproximadamente, depende do tempo, temperatura. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de exposição, tá? Então, se vai a 130 graus Celsius, fica ali por 2 a 3 segundos submetidos a essa temperatura e depois passa por um tanque de refrigeração rápida e vai para a embalagem, tá? Então, nesse caso, é o produto UHT, mas é tudo em sistema fechado, não tem contato com o ambiente. Nós vamos estudar cada um desses sistemas. E os produtos com grande modificação, aqueles... Oh, desculpa. Sumir está aqui. Com grande modificação. Aqueles que vão passar por alterações que a gente não vai conseguir reconhecer o sabor inicial desse produto. O sabor vai ser bem modificado. Então, por exemplo, aqui, produtos defumados. A textura e o sabor, ou seja, as características sensoriais desse produto, eles são muito modificados, né? Então, também é um produto com grande modificação e também envolve uma parte de alteração química. O uso de fumaça líquida, por exemplo, tá? Então, de aditivos. Então, nesses produtos eu tenho alterações físicas e alterações químicas, fechando essa parte da grande modificação. Por último, os alimentos que são transformados. Os alimentos transformados, eu vou olhar para a embalagem e não vou conseguir reconhecer nenhum ingrediente que está sendo utilizado ali, tá? Foi o que acho que foi até o João que colocou sobre uma lasanha. Eu olho para uma lasanha industrializada, eu consigo saber reconhecer os ingredientes ali? No máximo, quando a lasanha bolonhesa, eu falo assim, isso aqui deve ser a carne, né? Aquela coisa que vem mais escurinha, mais amarronzada. Mas eu não consigo reconhecer o que está de ingrediente ali na parte da massa, nos molhos, enfim. Então, esses produtos transformados são produtos que a gente não consegue identificar a origem, a matéria-prima, tá? Então, alimentos fermentados, balas e caramelos, bebidas fermentadas, chocolate, condimentos ou temperos, né? Maionese, ketchup, esses molhos. Então, são todos produtos transformados. Gomas de mascar, a gente faz nem ideia, né? De onde que surge a goma de mascar? O que são esses produtos? Produtos derivados de coalhada, cremes, manteiga. Tem gente que, assim, você olha para manteiga é feita de quê, gente? Gordura, mas onde que vai ser gordura? Do leite. Vocês são nutricionistas, vocês já sabem que a manteiga é feita da gordura do leite. E a margarina?
feito de óleo. Óleos vegetais. Né? Eu ia perguntar, você está perguntando, você está respondendo ou está perguntando? Eu tô respondendo, é porque eu A respondi Vilma tudo está junto, né? respondendo. Foi a Ana que perguntou, feita de óleo? Foi eu. Ah, estou reconhecendo as vozes. Bom, é essa A questão. margarina, ela tem aqui gorduras trans, né? Gorduras saturadas, gorduras monossaturadas, gorduras polissaturadas, colesterol, ácido linoleico, ômega 6, né? Ácido linoleico, ômega 3, sódio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2 e selênio. Ô, Fátima, você tá aí fazendo um lanchinho, né? Por que do nada você tá com pó de... Você tá lanchando, né, Fátima? Olha só. Olha um monte de palavrão que você falou, Fátima. Achei até que você tava me xingando. O que é isso de monoinsaturado, poliinsaturado, gordura trans? Você tá entendendo? Você não consegue reconhecer o ingrediente. Qual é o ingrediente disso? Não é? Você não conhece o ingrediente. Para você saber o ingrediente, você tem que ir lá na lista de ingredientes do produto, saber, deixa eu ver o que é feito isso aqui, né? Então, esses são os produtos que são transformados. Aí pode acontecer alteração física, química e biológica nesse caso, tá? Então, essa é a categoria desses produtos transformados, beleza? Aqui. Gente, tem alguma dúvida nessa parte? Porque é só... Mas a manteiga é um produto transformado também? A manteiga não é gordura pura? Manteiga? É. A manteiga passa por fermentação. Ela não é só gordura, ela tem que ser fermentada. É a manteiga do leite que é feita por ela. Isso aqui já é margarina. A manteiga, ela tem que passar pelo processo. Ela tem que passar pela maturação, Vilma. Ela passa por maturação. Você já ouviu falar? Sim, já, mas eu tô falando assim, a manteiga que a gente compra lá que já tá no potinho, tá, ela passa por uma transformação, mas ela não é uma manteiga, entre aspas, mais saudável, porque ela é mais gordura? Não, mas quando eu falo transformada também, não significa que só seja algo ruim. Transformada é porque a matéria-prima ela foi modificada. Se a manteiga ela foi fermentada, ela passou por uma transformação biológica, concorda? Entendi. Uhum. Então, não é sinônimo. Até a mesma que a gente fazia, né? Que eu já até fiz aquela manteiga que tira a nata e faz a manteiga. Eu sou da roça também, mas aquilo ali já passa por um processo, né? Põe na batedeira, lava ela, tira bem Uhum. e depois deixa um processo para aquela que deixa a gente quietinha lá na temperatura específica, ela está maturando também, porque tem micro-organismo natural ali. Não necessariamente você tem que adicionar fermento. Os micro-organismos presentes naturalmente, eles fazem esse processo de maturação. E aí, quando tem essa alteração biológica, é transformação. Você está transformando. É quando a gente tem o trigo. O pão é um produto transformado. Uhum. É um produto que faz mal para a saúde? Não. Então, é o trigo com fermento biológico, que são leveduras. Mas as leveduras estão provocando uma transformação. Ali tem alteração física, química e biológica. Então, tem alteração do pH, né? Tem alteração da composição química, que amido transforma em glicose, em açúcar, certo? Então, tem muita modificação. Por isso, a gente fala em produto transformado, tá bem? Entendi. Eu falei no sentido de, tipo assim, de a gente identificar o produto, no caso. É porque talvez eu tenha deixado transparecer também assim que o produto transformou, então é uma coisa ruim, né? E eu coloquei isso muito para vocês, eu não reconheço a matéria-prima. No caso da salsicha, eu não reconheço, eu não sei dizer o que está ali naquele produto, certo? Isso é uma coisa ruim. Mas no caso do pão, eu consigo saber, isso aqui é trigo.
Só que Sim, ele foi entendi. transformado, mas ele foi transformado, né? Ele passou por um processo de modificação biológica, né? Vamos guardar Ok, obrigada. para poder sintetizar. Vamos guardar aquilo que é alteração somente Não tá falando. física. Oi, Cris. Oi. Cris, é o Sérgio, Oi, tudo bom? Sérgio. Tudo, e você? Beleza, joia. Queria entrar mais. A transformação, eu queria dar uns exemplos, depois eu entro na minha pergunta. Por exemplo, eu faço minha maionese caseira, né? Ela é uma transformação e a gente sabe o que usa, mas olhando para o produto, a gente sabe que não vai saber o que tem lá. Transformação física, mas aí é Né? uma transformação física, não tem uma transformação química, você só está E colocando emulsificante. justamente, a emulsificação física, né? Aí o produto pode se considerar até um produto natural, se o ovo for orgânico, orgânico. Aí agora nós vamos entrar para a indústria, tá? Que você até frisou que a gente tem que estar muito ligado aí na rotulagem e aqui que eu acho que a gente vai aprender aqui é o quê? O bom exemplo é o exemplo de uma coisa que eu acho que ninguém deve comer, que chama margarina, né? Ali, os ácidos graxos, né, as gorduras vegetais, elas são todas transformadas, e aí, acho que você também já falou isso com a gente, semestre passado, e a gente sabe, né, a transformação nas cadeias carbônicas entra um corte ali, eu esqueci como é que chama, né, a gente sabe que é trans. Especificamente para a nossa área de tecnologia de alimento, nessa sequência do nosso curso aqui, da nossa matéria, nós vamos saber como que a indústria faz a margarina, né? Como que ela transforma, né, os mono, poli, insaturado, né? Como que o que que ela diz também que é saudável, porque coloca um ômega 6 ali, mas a gordura vegetal já carrega isso, né? E não quer dizer que é saudável por isso, né? A gente vai entrar especificamente nessas transformações. Olha, a margarina é assim que ela se transforma, o perigo dessa transformação, aí a gente entra em gorduras trans, nós vamos ver isso tudo. Tá. Então, assim, vamos lá, só para eu poder organizar aqui, para a gente não sair da linha de raciocínio. Aí eu já te falo tudo isso, Sérgio. Primeiro, para a gente poder frisar bem, o que é pequena modificação, produto transformado, enfim, eu vou considerar se existe transformação somente física, então é ligeiramente transformado, porque só foi uma transformação física, se está associando transformação física com química, e se está associando transformação física, química e biológica. Então, esses são os níveis, tá? Para poder entender os níveis de transformação. Isso. É isso, basicamente. Dentro de cada um desses grupos, principalmente no produto transformado, existe uma possibilidade maior de eu encontrar produtos com menos indicado nutricionalmente. Por exemplo, a salsicha está lá no produto transformado, os confeitos, esse tipo de coisa, tá? Não deixando, assim, transparecer que nesse grupo de transformados vai existir somente produtos alimentícios que fazem mal à saúde, que a gente já viu o exemplo aí da manteiga, né, no caso. Quando você falou da maionese, você está falando da maionese caseira, Sérgio. A maionese que é sua caseira, você não vai colocar nenhum aditivo, então é só uma transformação física. A maionese da indústria de alimentos é uma maionese com maior transformação, tem transformação química também. Tem aditivos, certo? Vocês podem ler o rótulo lá que vai ter um monte de aditivo. Então, aí é um outro nível de transformação. Então, a gente vai se ater mais aqui, principalmente, a transformação da indústria de alimentos, porque a gente está falando de alimentos prontos para o consumo, alimento que eu vou comprar lá no supermercado. Eu não estou produzindo a maionese, né? A gente vai falar dos produtos que estão prontos lá no supermercado para serem consumidos. Eu não estou preparando a maionese, certo? Sobre a sua pergunta sobre entender o processo de cada um dos alimentos, nós vamos falar, sim, dos grupos, mas a gente não vai conseguir entrar com tanta profundidade, porque a gente tem que falar de todos os grupos de alimentos. Então, a gente vai falar de uma maneira geral dos processos, e dentro dos processos eu vou dando exemplos também dos grupos de alimentos. Então, processo de
branqueamento. Quando ele é aplicado, por que ele é aplicado, e aí quais são os principais elementos que sofrem o processo de branqueamento e quais alterações que vão ser provocadas, tá? E em alguns momentos a gente vai falar de grupos específicos. Um exemplo de extração de óleo, de gordura. Nós vamos falar de todo o processo tecnológico de extração do óleo de azeite, do óleo de soja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso para entender a diferença dos tipos de óleo. Agora, não vamos falar especificamente, estudar todo o processo de industrialização da margarina, de produção da margarina na indústria de alimentos, porque a gente nem tem tempo hábil para isso. É muita coisa, tá? Então, assim, na medida do possível, quando a gente for falando desses produtos ou do que for relacionado, a gente pode entrar um pouquinho e satisfazer a curiosidade na medida do possível, Sérgio, tá? Só que não vai dar para destrinchar todos os processos, todos os elementos, a gente não consegue. Eu entendo, porque a razão maior da gente estar aqui estudando é não repetir o que a gente escuta, né? Então, o quê? Eu estou repetindo que a Doriana, ela não faz bem para a saúde. Então, na realidade, é a gente saber o porquê realmente que ela não faz bem para a saúde, o que foi transformado, o que virou gordura trans, isso especificamente em alguns produtos. Hoje também tem os lácteos, que eles estão falando que não existe requeijão industrializado que seja puro, que eles colocam outros aditivos ali, que os requeijão é preferível você nem comer. Não, mas não chega nessa questão, é mais para rendimento mesmo, não é nesse nível. E tanto que tem os tipos, tem marca e marca de requeijão. Tem aquele requeijão que você percebe cremosidade e sabor, e tem outros requeijões que são quase que gosto de amido. É verdade. É mais nesse sentido, mas aí é qualidade. Aí é a questão da qualidade do A produto. qualidade, se está com gosto de amido, eles inseriram isso no processo, né, de transformação dele, né? Não que seja químico, não que seja uma coisa que vai te trazer prejuízos em relação à saúde, entende? Eu entendo, mas aí a composição, se você for fazer uma prescrição, você tem que eliminar, porque o requeijão é um lácteo, né? Se é inserido esses amidos, vai estar consumindo também, né? Em uma situação, né, metabólica aí, açúcar, né? Carboidrato complexo, né, por causa do amido. Mas a quantidade que é utilizada é muito pequena, a quantidade de amido que precisa para poder dar consistência é pequena, talvez não chegue a interferir no nível metabólico do indivíduo. Tá? É mais por questão assim, reduz a quantidade de proteína que talvez você estaria ingerindo. E requeijão é uma coisa que é utilizada associada, não é um ingrediente que vai ser consumido isoladamente, né? É para você, ele vai ser associado a um farináceo, um produto de panificação. Então, o requeijão ele é muito utilizado para substituir a margarina. Aí sim. Então, mesmo sendo requeijão de menor qualidade, né, um requeijão que tem um teor menor de leite efetivamente utilizado ali, ainda assim eu indicaria o uso desse requeijão ao invés da margarina no processo, né, para utilizar, tá? Então, isso a gente está entendendo. Sobre a margarina, a gente vai falar sobre o processo de hidrogenação, sobre o novo processo que eles estão utilizando, que é interesterificação, para reduzir a produção de gorduras trans. Era isso que na pergunta eu estava querendo falar, é isso mesmo, na cadeia carbônica lá, né? Mais uma molécula, né? Aí aí o que eu alimento realmente, ele vira trans, né? Isso, a transificação. Então, assim, nós vamos falar como que a indústria de alimentos hoje está usando, que são processos novos que vão evitar a formação, que a gordura trans ela existe naturalmente nos alimentos derivados de ruminantes, mas a gordura trans, de uma maneira geral, a maior parte dela era formada durante o processo de industrialização de alimentos. E hoje,
existe uma tecnologia mais eficiente que minimiza esse problema, que evita ou que reduz em uma quantidade bem considerável. Tanto que hoje você pode pegar os alimentos industrializados e olhar lá atrás, está escrito livre de gorduras trans. É mentira? Não. Então, você vai pegar a margarina e vai ver um monte de margarina que não tem gorduras trans. Com certeza. Mas não quer dizer que é saudável. Aí sim, aí é um produto que vai ser prejudicial à saúde, eu não diria que seria. Porque ela vai ter gordura saturada, porque a sua gordura poliinsaturada vai passar por um processo de saturação para ser transformada do estado líquido em estado sólido. Infelizmente, isso precisa ser feito para ela ser solidificada. Mas aí ela vai ter gordura saturada. A manteiga, que é derivada de animal, ela é rica em gordura saturada e colesterol. Eu só queria dizer que agora que esse potinho está aqui, porque isso é uma coisa que eu já tirei da minha alimentação com muitas outras coisas, como a carne, uma série de coisas. Mas eu uso para guardar as coisas, né? E eu estava fazendo aqui ele está cheio de sangue. Agora está explicado. A nutricionista não come Doriana. Eu passei os potinhos. Ficou tudo esclarecido. Pode, né? Eu juro que eu não estava te julgando. Eu sei, mas eu juro, só fiz o comentário, está aproveitando aí, está lanchando. Foi ótimo, né? O gancho foi ótimo. Está fazendo lanchinho. Mas não em relação à margarina, tá bem? Longe só queria frisar, eu tenho um pote de Doriana que ele está guardado há 2 anos e meio. E a margarina está preservada. 2 anos e meio. Você acha? Né? Não. Se a validade dele já acabou. Ela não sei, mas fisicamente você vê o tanto que esses conservantes, a produção, né, leva isso. Eu acho que produto, né, que a gente vai procurar mais saudável são os que têm a vencimento menor, né? A sua margarina, ela está conservada na geladeira há 2 anos? Já fora da geladeira. Então você tá com ela aberta? Não, eu mandei, ela está guardada no armário lá na roça, entendeu? Mas ela não estraga. Assim, fisicamente, né? Ela deve estar insuportável. Se você for comer, ela vai estar intragável. Sério. Ela vai estar intragável. Mas está cheia de micro-organismos que não vale a pena nem experimentar, né? Com certeza, né? Não, nem deve. Acabou. Nem deve. Não, você vai ter um piripaque se você consumir esse trem. Não joga isso fora, pelo amor de Deus. Estraga, Sérgio, ela está estragada. Tem também um pote de óleo lá que tem 2 anos e meio, ele tá mesma coisa. Eu sei que está em próprio consumo, mas eu guardo para ver. Depois eu vou tirar foto para vocês. Mas assim, não consome não. Não arrisca consumir não, que você vai passar mal. Está estragado. Não. Às vezes, o processo de deterioração não é visível aos nossos olhos. A deterioração não significa só micro-organismo. Ela significa alteração química também, alteração da parte enzimática. O risco de intoxicação, ele pode ser risco de intoxicação microbiológica ou risco de intoxicação química. Tá? Então, assim, pode ter acontecido alguma alteração ali também que vai trazer prejuízo para o seu organismo. E, às vezes, tem crescimento também de micro-organismo, mas ainda está mais sutil, você não percebe. Tem ali bactérias lipogênicas que vão quebrar a gordura, que tem que ser... Por que vai ser reduzido o processo de crescimento de micro-organismo? Tanto na manteiga ou na margarina. Porque a atividade de água ali é baixíssima. Não tem condições ideais de crescimento de micro-organismo. Por mais que a gente tenha bactérias que têm enzimas que conseguem quebrar gordura e usar os ácidos graxos como substrato, ali não tem atividade de água, que é o mínimo necessário para o crescimento de qualquer ser vivo. Entende isso? Então, não é porque ele tem um monte de produto químico que está muito, sei lá, e que não cresce micro-organismo. Não cresce na manteiga também. Dificilmente vai crescer na manteiga, porque gordura não permite ali atividade.
Não tem água, não tem umidade, então não vai crescer micro-organismo, não tem condições ideais para o crescimento de micro-organismo, entende isso? Com certeza. Então, não vamos colocar só assim na indústria, com um monte de aditivo. Depois lê lá os aditivos, a lista de ingredientes da margarina e quais são os aditivos utilizados. Nós vamos ver que o maior risco quando se fala em aditivo, o maior problema são os corantes. Maior parte, né, de uma maneira geral, que aí eles são cancerígenos, eles são alergênicos, então muitas das vezes são os corantes. Então, se é utilizado um corante na margarina, aí sim, talvez, depende do tipo de corante também, tá? Mas o problema principal, muito relacionado... Agora, quando se fala de conservação, a gente está falando de sódio. Aí vem do excesso de sódio, que aí vai fazer mal ao nosso organismo. Mas sódio é um elemento químico que a gente consome, deve consumir. Nós precisamos de sódio para a nossa bomba de sódio e potássio, né, para o nosso controle de pH do organismo. Então, nós precisamos de sódio. Só que na quantidade ideal. E aí, os produtos industrializados utilizam muito o aditivo sódio com princípios de conservação, de aumentar a vida útil do produto. Eu queria só falar também assim, esses potinhos podem ser usados, né, para guardar as coisas, né? E a gente limpa, pode limpar, né, com acetona e detergente, né? Tá, mas cuidado, não pode aquecer. A maioria desses potinhos não, só para guardar alguma coisa, igual eu tô aqui com miçanga, alguma coisa, você pode usar, sem aquela identificação do que é, né? Aí você limpa ele com detergente e acetona. Passa uma bucha, sai todinho aquele escrito que está ao redor. Esse, por acaso, ficou aqui sem limpar, então não é aqui. Entendi. Você tira o rótulo para guardar. Agora que eu entendi, é para tirar o rótulo. Para tirar o rótulo, tirar o rótulo. Eu ia falar, por que essa limpeza aí com acetona? É para guardar, o pote fica branquinho. É o do rótulo, legal. Não guarda nada que tem que aquecer, não. Nós vamos estudar a embalagem, tá bom, Fátima? Não, é porque guarda a bagunça da gente aqui. Tem hora que eu preciso guardar alguma miudeza e joga lá dentro. Eu concordo, é bom mesmo. Até para guardar botão. Os produtinhos de costura, linha, agulha, é bom para um monte de coisa. Não necessariamente só para alimento, não é mesmo? Tá bom, meninos? Ô, Cris, Oi. nessa deixa da manteiga, deixa eu tirar uma dúvida minha. Como que a gente vê uma manteiga light, sendo que o light só tira gordura, né? Sendo que a manteiga é gordura. Aí não vai ser só gordura, vai ser usado no processo outros tipos de ingredientes para dar emulsão, sendo que não seja gordura. E um outro fator, você já fez composição de alimentos, né, João? Tem que ver em que ela é light. Como você colocou, é só para poder explanar aqui para os colegas, o produto tem que vir explicando em que ela é light. No caso da margarina, se a composição é gordura, basicamente, é a gordura. Vai utilizar como base outros produtos que não sejam gordura, tá? Para reduzir o teor de gordura. Só enxerga. Não fiz composição de alimento. Isso, eu tô enganado. Minha turma me corrige. Eu acho que eu não fiz composição de alimento ainda, não. Não, a gente não fez composição, não. Ai, fiquei dura aqui agora. Não, e o que, peraí, qual matéria que vocês fizeram o semestre passado? Bromatologia? Não. Desculpa, é porque você estava na turma, vocês fizeram só CMC comigo semestre passado, né? Isso. Tá, então desculpa, João, vocês vão ver rotulagem de alimento ainda, tá bom? Nossa, porque esses dias, será que... Desculpa, é porque foi simultâneo, eu tava dando, aí eu misturava a turma de vocês e a turma que tá aqui hoje no sexto período, que fez bromatologia e viu rotulagem, me desculpa, João. Ai, gente, é muita coisa na minha cabeça, é muita turma. Então, você me desculpa, viu? Vocês vão ver ainda a parte de bromatologia, rotulagem, entender direitinho. Vocês vão ver que o light, ele tem que explicar em que ele é light, né? Sem açúcar, sem sódio. A margarina pode ser light em sódio também, João. Não necessariamente na gordura, entende? Mas a manteiga mesmo, Cris, ela não tem manteiga light, não tem? Aí você me pegou, é a Amanda que tá falando? Isso.
Ô, Mandinha, você me pegou, eu não sei. Eu nunca reparei isso. Eu acho que a manteiga mesmo, não tem manteiga light, não. Mas porque a gente mais o aproxima diet, disso. hã? Eu acho que não, pode ter manteiga light em sódio, né, Mandinha? Pode ter light em sódio. Verdade, eu nunca vi, né? Mas Eu não tô lembrando, porque eu não compro nada light, eu não compro produtos light, então eu não tô lembrando de ter visto manteiga light, acho que... é porque a minha, tem manteiga, eu vou tirar uma foto. aqui. Vou tirar uma foto, vou te mandar. É porque Tá. a gente fica na dúvida, tipo assim, o diet sem açúcar, o light sem gordura. Não, né? não. Não necessariamente é isso. Não é isso, não. Então, Não é já isso, tirei tá? a dúvida. Light é redução de algum nutriente em, no mínimo, 25% em relação àquele que é tradicional. Então, pode ser o sódio, pode ser proteína, pode ser gordura, pode ser, enfim, açúcar, qualquer coisa. Por isso que tem que vir na embalagem falando light em quê? Tá? Light em redução e vir falando percentual de redução, 30% de redução de sódio. O diet é isenção, não necessariamente também de açúcar, tá? É isenção. Tem que falar em que ele é isento. Então, pode ser diet em gordura, mas normalmente é de açúcar, normalmente. Tá bem? Vocês vão entender isso direitinho na bromatologia, tá? Tá bom. Beleza. Então, por hoje é só, galerinha. Por Vamos hoje todos. é só. Obrigada pela deixa, João, você é ótimo. Vamos lá, que já acabou o nosso tempo. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela atenção de vocês.